comentou aí que no Brasil existem uma média de 18 milhões de pessoas que estão acima do peso, obesos, né? E a média de artrose é de 20 milhões. Então, uma coisa está andando muito próxima da outra, né? Hoje eu tenho como convidado aqui uma grande pessoa, Dr. Luiz Felipe. Existe um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Então, com certeza você é um dos 5 médicos com o qual eu convivo, tanto quanto amizade como por proximidade profissional. Então, me sinto muito honrado em ter você hoje aqui, Felipe. Para quem não conhece, o Dr. Luiz Felipe, ele é médico, né, formado no ano 2000 na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Ele é especialista e pós-graduado em endocrinologia, né, em medicina da família também. E a gente faz parte de uma empreitada muito gostosa, né, Felipe, que é dar aula na Facene, que é na Faculdade de Medicina aqui da cidade. E nós estamos nesse desafio junto. E viemos hoje, né, cumprir uma missão que é uma coisa muito gostosa de se fazer, que é trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação ao público, né? Então, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar como a obesidade afeta as articulações, né? Vamos tentar passar bastante informação. Tudo jóia, Felipe? O que manda? Como é que você Muito bem, tá? muito obrigado pelo convite. Eu que estou honrado aqui, né? Mais uma vez trabalhando junto aí. Nós estamos sempre muito próximos, né? E Sim, hoje a gente vai conversar, como você falou, de duas coisas que estão muito ligadas, né? Então, quando a gente está falando aí na parte de obesidade, a gente sempre vai lembrar dos problemas mais comuns que a gente ouve falar, né? A parte cardiovascular, a parte endócrina, a parte do fígado gorduroso, mas se esquece das articulações. E vai fazer toda a diferença, né? O sistema osteomuscular aí, e articular, ele vai fazer toda a diferença aí no paciente obeso, né? Tanto a obesidade vai prejudicar muito as articulações, como as articulações vão prejudicar muito o tratamento da obesidade, né? E não é só um tratamento, quando a gente pensa que obesidade é uma doença crônica, então é uma doença para a vida toda. Uma vez obeso, a gente vai ter que aprender a conviver com a obesidade, né? Então, eu queria ouvir também muita coisa de você hoje, né? Porque eu quero poder falar com meus pacientes assim, doutora Alan mandou vir para cá porque eu não posso fazer nada e eu preciso emagrecer. Vou jogar a batata quente logo de começo para você aí, para quando a gente conversar aí sobre a parte articular. Eu queria ouvir de você aí que os meus pacientes e os seus pacientes, né, entendam que é fundamental para a perda de peso, a prática de uma atividade física, uma mudança de um comportamento de vida e, sobretudo, estar bem com as suas articulações. Estamos falando em torno de 18 milhões de pessoas, né? Quase 10% da população, mais de 10% da população brasileira hoje. Estamos falando em torno de 50% de pessoas acima do peso, né? Que não necessariamente ainda estão obesos, mas podemos falar que estão pré-obesos, estão caminhando para, e muitas vezes já em síndrome metabólica. Voltando lá, né? A gente sempre está preocupado aí com o aparecimento do diabetes, aparecimento das doenças cardiovasculares, mas que isso também estão relacionados a uma falta ou um não hábito de uma atividade física, né? E muitas vezes a obesidade vai fazer ganhar peso e o paciente vai se queixar de dores. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho aí o que a obesidade vai entrar na sua área e no sistema osteomuscular. tá. Olha só, olha que coincidência. Você comentou aí que no Brasil existem uma média de 18 milhões, né, mais ou menos, de pessoas que estão acima do peso, obesos, né, e a média de artrose, né, de doenças degenerativas, a artrose é de 20 milhões. Então, uma coisa está andando muito próxima da outra, né? É uma, são 18 milhões de obesos, né? E obesos, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas de sobrepeso, 50% da população está dentro desse. Sim, sim. As estatísticas que eu tenho fala tanto de sobrepeso como obeso, né? Mas, de maneira geral,
esses estudos que correlacionam, né, a obesidade com a doença articular, eles são muito antigos, ou seja, já se começou a estudar há muito tempo atrás, né, e hoje em dia se tem dados muito concretos sobre isso. Só para você ter ideia, o primeiro trabalho ele é de 1945, né, e já começa a estabelecer e demonstrar uma relação muito importante, muito próxima, de que pacientes que estão obesos, eles estão com uma estatística muito avançada também na presença de doenças osteoarticulares. Você falou que a obesidade ela traz um sem número de complicações e de comorbidades, que são doenças associadas que aparecem junto ou por causa da obesidade, não é isso? Uma delas é a osteoartrite, né? Que é o que eles chamam nos Estados Unidos de osteoartrite, no Brasil a gente chama de artrose, que é, no fundo é a mesma coisa. A obesidade acaba sendo o risco mais tratável ou mais modificável para a osteoartrite. Você entrou num ponto muito importante, que quando vai se tratar uma ou outra, né, e geralmente tem que se tratar as duas junto, você tem que fazer uma série de mudanças, e as mais importantes estão nos hábitos, tanto nos hábitos de vida, hábitos esportivos. Eu já sei que você vai querer que eu chegue lá já já, mas não é para parar de fazer exercício, né? Porque senão o troço desanda. Obrigado. Mas seria mais ou menos por aí. Então a obesidade acaba sendo o fator de risco modificável, mais tratável para a osteoartrite, né? Só para você ter uma ideia, quem é obeso ou está no sobrepeso, você tem uma chance só no joelho de 7 vezes mais ter artrose do que na pessoa que não tem aumento de peso, né? A cada 5 pontos que você aumenta no IMC, você aumenta 35% de chance de ter artrose na articulação. Nos Estados Unidos, a gente comenta, os dados são todos americanos, né? Então lá eles fazem uma relação muito de custo, quanto que custa para se tratar as doenças, né? A doença mais custosa, acho que aqui também, é a diabetes, né? A diabetes ela traz muita dificuldade no tratamento, se gasta muito. E a osteoartrose é a segunda. Então, se você correlacionar a obesidade, que é o principal fator de risco e um dos mais modificáveis para a artrose, no custo da artrose, você tratar a obesidade é uma coisa que, no final das contas, traz vantagem financeira, né? Como é que funciona, do ponto de vista clínico, do ponto de vista da endocrinologia, a abordagem na obesidade, Felipe? Bom, então a gente tem que, primeira coisa, ver a obesidade, como que ela se caracteriza. Não é uma construção, né, de vários. A gente passou, falou que os estudos de obesidade e osteoartrose começaram na década de 40, e você já vê que já existe uma mudança de pensamento, já que começa a ser construída lá atrás. Porque nessa época, um pouquinho mais, dos anos 50, 60, e até isso, para não ir longe, né, a pessoa gordinho era a mais bonitinha, a mais redondinha, a mais saudável, e na verdade não é, né? Então, o visual já vai chamar a atenção para aquele paciente obeso, porque ele caracteriza simplesmente pelo acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura abdominal é o que caracteriza a obesidade, né? E a gente usa dados matemáticos, estatísticos, matemática mesmo, para definir uma obesidade. Então, uma obesidade é quando a gente tem um índice de massa corporal, que é uma conta simples que a gente faz, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e a gente vai ter um índice de massa corporal. E o índice de massa corporal ele vai variar entre 19 e 24,9 para as pessoas normais, de peso normal, entre 25 e 29,9 para o sobrepeso, ou pode ser alguém, pode falar até em pré-obesidade, né? E as pessoas que caracterizam acima de 30, o IMC acima de 30 vai caracterizar o paciente já obeso. Vai fazer diferença entre o peso 1, 2, 3? Vai fazer muita diferença de como vai ser a abordagem desse paciente, medicamento que a gente vai usar, o que a gente pode usar, né? Ou discutir medicamentos por obesidade é uma questão muito legal, porque estamos numa discussão de medicamentos e condutas éticas no mundo inteiro,
com outros tipos de medicamentos, se funciona, se não funciona, se está na bula ou é off-label, e na obesidade vai acontecer a mesma coisa, mas existem dois fatores que fazem toda a diferença. O paciente obeso, ele precisa ter uma menor ingestão calórica e um maior gasto calórico. Portanto, mais de 70%, 80% depende dele se comprometer em mudar a vida dele, né? O que ele vai pretender nos próximos anos. Então, basicamente, a obesidade ela é tratada com dieta, uma dieta restritiva, uma mudança de hábito alimentar, isso que é muito importante, né? Então, quando a gente fala em dieta, dieta não é só um tempo que eu vou fazer, né? Dieta vem do grego diatia, e isso significa hábito. Então, a mudança de um hábito, eu vou mudar meu hábito. Dieta eu não faço de segunda a sexta e chuto balde no sábado e domingo, né? Normalmente faz isso e infarta na segunda-feira. Ou tem a segunda, né? Tem uma pancreatite aguda. Não é à toa pancreatite aguda. Segunda-feira é o dia da pancreatite e das fibrilações e dos infartos. Então, a gente vai tratar com dieta e atividade física. E algumas medicações. As medicações on-label no Brasil são muito restritas. Tem uma sibutramina, um inibidor seletivo de captação de serotonina e noradrenalina. Funciona bem para alguns tipos de paciente. Tem a liraglutida, que é um análogo de GLP-1, uma medicação injetável, que tem um custo alto, mas tem uma boa função, mas depende também do tipo de paciente. Tem o orlistat, que é um inibidor da lipase, diminui a absorção de gordura no intestino. Funciona bem, mas todo mundo quer um resultado milagroso, né? Quando a gente fala em obesidade, vim para você resolver o problema, e não é por aí. E aí, quando a gente fala em dieta, beleza, medicação, a gente vai usar as embulas e a gente pode usar algumas coisas conversando com o paciente, orientando o paciente, discutindo com ele o tratamento sempre. A gente vai usar os medicamentos off-label, que tem alguns resultados, que vão mexer aqui na saciedade, vai mexer ali na ansiedade, em alguma coisa, e a atividade física. Essa é fundamental. Desculpe interromper. Então, só para poder organizar um pouquinho para o pessoal compreender. A primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, então, é que tem que se mudar o hábito, né? O hábito é uma coisa que você vai ter que mudar e permanecer nessa mudança de hábito. Se você der um passo para trás, você bota em risco tudo aquilo que você ganhou. Eventualmente, se pode usar medicações? Pode-se usar medicações. Você citou algumas delas aí, que eu acho que é muito específico, né? E vai depender de uma série de avaliações e exames de cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter a sua medicação adequada, se for necessário. E daí entrar no exame físico, que você vai comentar agora, que tem uma série de vantagens. Mas, de maneira geral, você vai mudar o seu hábito, né? Para que tenha uma ingesta menor, né, de calorias, provavelmente, você passe a ter atividade física para gastar mais a sua caloria, não é isso? E você tem algumas coisas que você pode facilitar para que isso aconteça, que são talvez as medicações e alguns hábitos específicos, não é isso? Perfeito. É isso mesmo. Então, e aí a atividade física, ela entra fundamental nessa tríade, né? Atividade física, e eventualmente a medicação. Tem gente que tem grupos que tratar de uma doença crônica, você vai poder usar medicamentos a vida toda para esse paciente. Mas também é uma coisa onerosa. O paciente obeso, ele já vai ter... Normalmente, ele só vai tratar a obesidade depois que ele já está hipertenso, já está diabético, já está com dor no joelho, já não aguenta mais a coluna, já está com dor nos tornozelos, ele já não consegue andar, ele já ronca, tem dificuldade para respirar. Então, tudo isso. Agora, a mudança de hábito dietético, ele mantém normalmente por um tempo, mas ele esquece dos hábitos de atividade física, né? Que ele vai precisar mantê-los, porque é um paciente, ele tem uma massa gorda, mas ele não tem massa muscular normalmente. Normalmente, as pernas, normalmente o paciente obeso segura bem, ele carrega peso,
né? É, Todo dia ele sim. carrega peso. Né? Então, ele carregando peso todos os dias, ele vai desenvolver musculatura. Mas o resto ele perde muita massa muscular. Então ele vai ter uma diminuição da força muscular, consequentemente ele acaba sobrecarregando as articulações dos joelhos. Né? Então, aí eu queria ver com você o que você podia me orientar desse paciente, o que, que ele vai sofrer nos joelhos, né? A condromalácia, a doença degenerativa da articulação do joelho, e como que ele pode segurar isso e me ajudar a perder peso. Tá, vamos lá. Então, a gente tem que compreender realmente o que acontece com o paciente, né, que está obeso e que vai desenvolver uma doença no joelho. A doença é a artrose, né, o desgaste, existem várias modalidades de artrose. Como é que ela se desenvolve? Como é que ela se forma? Então, existem alguns fatores que vão levar a ela a aparecer. De maneira geral, você tem uns fatores físicos, que é mecânico, é matemático, ou seja, existe uma fórmula matemática para isso, que quanto mais peso você põe em cima daquela articulação, a articulação ela tem sempre a mesma área. Então, quanto mais peso naquela área, maior a pressão que você vai ter lá, e essa pressão vai provocar maior destruição e isso aí, consequentemente, mais inflamação. E aí você entra num círculo vicioso, que quanto mais inflamação, mais dor, mais sobrecarga, mais destruição e assim por diante vai se repetindo. Então tem o fator físico. E tem um fator também que a gente chama de fator metabólico da obesidade. A obesidade ela tem uma característica que, e você sabe disso provavelmente melhor do que eu, que ela faz um processo inflamatório generalizado, né, de baixo grau, mas ela faz. E ela produz algumas substâncias que fazem algum efeito deletério, ou seja, que danifica as articulações, principalmente na cartilagem e naquela bolsa que recobre a articulação por dentro. Então, nós temos dois fatores, um mecânico, que é o peso propriamente dito, né? Isso é uma coisa que não é nem médica, isso é uma coisa mecânica, é física. E tem a parte metabólica por trás, levando a essa destruição. Quando você tem o processo inflamatório acontecendo, essa pressão, você vai devagarinho, você vai tendo lesões na cartilagem, essa cartilagem vai afinando, e ao mesmo tempo que ela afina, vai delaminando, vai tirando lâminas dela, e ela vai ficar, em vez de ficar bem lisinha, ela fica toda cheia de abaulamentos e fica um pouco mais rugosa, e isso estimula mais lesão. Então, de novo, o ciclo vicioso. Então, no momento que entra na articulação, na degeneração articular, isso é uma coisa de ciclo vicioso que vai se prolongando, né? Eu já comentei aqui algumas estatísticas, mas quando você tem a obesidade, você tem uma chance muito maior de ter artrose, e essa artrose ser mais grave, inclusive, do que as outras, né? Você tem, por exemplo, a condromalácia que você citou, é mais conhecida como o joelho do corredor, porque a condromalácia ela acontece por um desequilíbrio biomecânico que acontece na artrose pelo peso e o uso contínuo. Então, você tem microtraumas, processo inflamatório, amolecimento da cartilagem e, de novo, delaminação dela e aparecimento da lesão cartilaginosa. Então, a artrose vai aparecer com muito mais frequência no próprio obeso. Pô, Então, deixa eu dar uma pitaco aqui. Eu queria que você falasse sobre o famoso papagaio e porões. Né? tá cortando um pouquinho, mas eu entendi. É o bico de papagaio e o esporão. Porões, isso. Melhorou? Beleza? Melhorou um pouquinho. O paciente que está obeso, né, o grande obeso, geralmente, ele tem um desvio do ponto de equilíbrio do ponto de gravidade. Né? Geralmente ele tem um abdômen mais protuso, mais para frente, pesado, e ele vai ter o que a gente chama de lordose, hiperlordose. Essa hiperlordose provoca o aparecimento de diferentes pontos de compressão da coluna. Geralmente a faceta fica sobrecarregada, a porção posterior do disco também. Isso vai levar a dores. E pode levar a um processo degenerativo, aparecendo o que a gente chama de osteofitose, ou o pessoal chama por aí de esporão não, de bico papagaio na coluna. Então, o bico papagaio é a artrose na coluna, bastante comum também em pacientes obesos. E o chamado esporão,
que na ortopedia a gente chama de fasciite, que é o processo inflamatório daquela pele que fica embaixo do pé, que gruda no calcanhar, e que quando ela inflama e calcifica, vira um esporão. Então a fasciite ela acontece também por hiperpressão. Você vai ter hiperpressão na região pelo peso e esse processo inflamatório aparecendo. É bastante comum, junto com a artrose, aparecer algumas outras alterações, como hiperpressão do esporão, bico papagaio, tendinites, né? Nós estamos falando só de joelho, mas tem que lembrar que tem tornozelo, tem quadril, tudo isso pode sofrer junto à artrose. Eu te perguntei isso porque a história é muito comum. A doutora Ana falou que eu tenho papagaio, eu preciso perder peso. A doutora Ana falou que eu tenho esporão e eu preciso perder peso. Tá cortando bastante o teu áudio, Felipe. Pronto, aqui melhorou, tá? Melhorou. Pronto. Eu queria que perguntaram sobre se a artrose de joelho precisa operar. Eu queria saber, antes de operar, o tratamento clínico, para a gente conversar sobre a questão da massa muscular. Cortou bastante de novo, tá? Mas eu acho que esse é o ponto mais importante você comentar. Na artrose, você tem diferentes pontos de artrose, né? Você tem a artrose mais leve, tem a moderada, tem a grave, tem a muito grave. Existem pontos, diferentes graus de artrose. Naquelas que são mais leves, você tem inúmeras coisas que você pode fazer. E quando você vai tentar tratar a artrose nos graus mais leves, a tua intenção é tirar a dor e compensar tudo aquilo que está ao redor do joelho. Então, quando você tem muita dor, você tem pouca ativação muscular periférica. Então, a necessidade da ativação acontece. Se você não ativa, ele entra em hipotrofia de desuso. Então, no paciente que está obeso, que já está com dor, a tendência dele é ter menos massa muscular. Então, quando se for tratar, for fazer uma fisioterapia, obrigatoriamente você tem que estimular essa musculatura a ser trabalhada, seja com musculação, seja com natação, seja com caminhada, mas essa musculatura tem que ser trabalhada para ganhar hipertrofia e diminuir carga em cima do joelho. A musculatura tem uma função elástica e uma função de absorção de impacto muito grande. Quanto mais músculo você tem, mais impacto na musculatura você absorve e menos sobrecarga no joelho você tem. E quando você indica a cirurgia? Quando é necessário fazer a cirurgia e a colocação, eventualmente, quando há necessidade de fazer uma prótese, aí já é um caso mais grave, né? Bastante grave. A artrose, ela, só lembrando um pouquinho da artrose, é que ela é uma doença progressiva, ou seja, quase que invariavelmente, um paciente que inicia uma artrose leve, ela vai progredir, ela vai ficar moderada, depois ela vai ficar para grave, e dependendo das características da artrose, característica genética do paciente ou não, ele vai evoluir mais rápido ou mais devagar. Ou seja, nós estamos tratando uma doença crônica, progressiva, ela tem uma característica que ela é inflamatória, né? Então ela vai trazer dor, vai inchar o joelho, vai causar todo aquele aspecto de atrofia na musculatura e tudo isso precisa ser tratado. O que acontece é que em alguns graus você tem boas respostas, por exemplo, com fisioterapia, com medicações orais, anti-inflamatórios, eventualmente você pode fazer infiltrações dentro do joelho, é uma coisa que ajuda bastante, mas alguns joelhos já estão destruídos a um ponto no qual essas medidas não operatórias já não ajudam mais. E aí sim você acaba indicando a cirurgia. Desculpa. Quando você fala em infiltração, aquelas infiltrações que a 70 jogador de futebol para levantar, fazer ali, sai correndo, ou coisas hoje que a gente pode cair com o avanço, o que melhora Existem as duas, tá? Cada uma tem a sua indicação, cada uma serve para uma coisa. Se eu tenho um paciente que está com uma artrose com um processo inflamatório agudo muito grande, a minha tendência é realmente fazer aquela antiga, que eu boto um corticoide dentro do joelho e o corticoide tem a função de desinflamar o joelho por dentro. Se esse paciente muitas vezes eu faço isso numa semana e na semana seguinte eu faço a outra infiltração. O que a gente chama hoje em dia de viscosuplementação. Existe uma medicação chamada
ácido hialurônico, né? E existem diferentes formulações dele. Eles podem ser mais pesados, mais leves, de alto peso molecular, médio peso molecular, etc., que eles vão ter uma função muito interessante dentro do joelho. Ele melhora a viscosidade do líquido da articulação. O pessoal aqui na região chama de baba do joelho, mas é o líquido articular, né? Então ele aumenta a viscosidade do líquido. Além de aumentar a viscosidade, ele também tem aquele efeito de tirar a inflamação por dentro do joelho e fazer com que a cápsula interna produza um líquido articular novo, mais equilibrado. E mais uma função é que ele é hidrófilo, ele chama água, então fica uma água revestindo, uma película de água revestindo a cartilagem, o que hidrata a cartilagem e permite que ela se reproduza e refaça uma boa parte dela. Então, essa medicação ela está sendo bastante utilizada, a função dela é muito boa, eu tenho bons resultados com essa medicação no consultório. É um tipo de infiltração que a gente faz. Alan, chegou uma pergunta aqui que acho que vamos ver se você vai me ajudar a responder. Da rede pública, que abordagem costuma seguir os pacientes da rede pública em relação à osteoartrose, já que boa parte dos condroprotetores não são tão acessíveis financeiramente ou fazem parte de medicações fornecidas? Vamos lá, vamos falar do que seria o aspecto ideal do tratamento. O tratamento seria você iniciar de forma não cirúrgica e eventualmente passar para cirúrgica quando fosse necessário. Ela perguntou de uma modalidade não cirúrgica, que é o uso de condroprotetores. Os condroprotetores, os ditos condroprotetores, que são medicações como condroitina, etc., que são ou colágenos hidrolisados, que eles falam que você toma esse colágeno e ele vai fazer uma condroproteção. Eu sou muito crítico com essa medicação, vou ser bem sincero. Eu pessoalmente, eu não passo essa medicação no consultório. Todo congresso que eu vou de joelho e todo artigo que a gente lê, eles demonstram artigos com critério clínico, com duplo cego, randomizado, multicêntrico, que são classe 1 ou classe 2, eles demonstram que ou não há eficácia, tá? Ou eles demonstram que essas medicações têm uma eficácia e você tem que usar, na melhor das hipóteses, tá? Você usa de 6 a 9 meses diariamente um saquezinho para você ter um padrão de melhora de cartilagem de 10 a 15%. Então, eu acho muito difícil um paciente tomar esse pozinho todo dia, durante 6 a 9 meses, para ter um padrão de melhora de 10%, que ele fez fisioterapia durante 6 meses e você não sabe se a melhora veio da fisioterapia ou veio da medicação. Então, pessoalmente, eu não passo. Eu tenho muitos melhores resultados com a visco suplementação. Só para saber, esse condroprotetor, um mês de medicação, varia entre 120 e 180 reais. É uma coisa cara. Se você for tomar 9 meses, você vai pagar aí 1.400 reais, né? Então, é uma coisa realmente muito cara. O SUS não fornece isso. E, além disso, aqui ele é usado como medicação. Lá fora, ele é suplementação. Você compra no mercado, né? E é bem baratinho. Essa questão aí vai entrar na questão da IDR, né? Que vai depender da nossa IDR, que isso faz toda a diferença em termos de suplementação, né, em relação à Anvisa. Se você chegar, se a IDR é de 100 e você chegar em 99, você é suplemento, não é medicamento. Então, por isso que tem essa diferença lá fora para cá. Tem essa venda em balcão de mercado, né? Eu vou te ser sincero, eu não tenho competência suficiente para discutir se a medicação deve ser suplemento ou se deve ser medicação. Eu não sei realmente. Eu estou falando da minha experiência clínica. Eu não gosto do resultado e pelo que eu leio, que me é apresentado de evidência científica, não tem uma evidência científica forte o suficiente que me faça usar. Eu lembro que uma vez eu li, faz um tempo já, que a única coisa que parecia melhorar era o consumo de gelatina. Você talvez teria algum ganho semelhante a com medicamentos aí que custam muito maior. Também não sei, a medicina chinesa mandava tirar o colágeno da galinha. Eu aprendi com o meu professor Joe, ele ensinava lá como que é, pegava
os pés de galinha, você fervia aquele negócio, tirava o colágeno, mandava para dentro, a mulherada ficava empolgada que ia melhorar o colágeno. Realmente eu não sei se funcionava, mas os chineses acreditam nisso, né? E acho bastante interessante. Então, então a visco, a questão da visco Viscosuplementação. suplementação. Maravilha. E o que Né? pode fazer de atividade física? Tem a massa muscular para ele compensar a sobrecarga que ele fez no joelho dele e o quanto que ele vai melhorar. Se ele perder peso aí, se ele perder pelo menos 5, 10% do peso corporal dele, o que, que ele vai refletir em dor, mobilidade, em menos. Porque você falou num custo, né? No custo americano, mas nós temos um custo brasileiro muito alto. Um paciente obeso, um paciente diabético, hipertenso e ainda com problemas osteoarticulares, ele vai produzir menos, ele vai ficar mais tempo parado, ele vai ficar mais tempo em casa. Eu não estou pensando na questão financeira, mas a questão do paciente também. Porque o paciente que fica mais tempo em casa parado, quando ele volta para trabalhar, ele esquece que o INSS vai lembrar ele, ó, você ficou 90 dias parado, bichão. Você vai trabalhar 40, mais 90 dias quando chegar a data de você se aposentar. Quando você vai contar o tempo. E esse tipo de artrose, uma artrose leve, moderada, vai fazer alguém ir para casa, ficar em casa, pagando só boletinho e recebendo seu dinheiro? Ou vai encostar alguém? Vamos falar no popular aqui. Você que. Vamos lá. Eu, eu não estou aqui na competência de perito, tá? Não, mas como. Eu vou te falar da doença. A doença, sim, ela pode, mesmo em graus mais leves, ela pode causar, sim, aspectos mais agudos de dor, etc., que eventualmente até possa segurar alguém fora do trabalho ou impedir alguém de trabalhar por certo tempo. Outros casos, pode ser que, dependendo do trabalho daquela pessoa, aquela doença, mesmo leve, possa impedir ele de trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma artrose de leve a média, não precisa ser muito, e tem que trabalhar ajoelhado ou agachado. Aí realmente é muito difícil, pelo menos para aquela profissão, eu recomendo que ele não continue. Bom, você me perguntou duas coisas, né? Em aspecto, se ele perder peso, ele melhora da artrose? A resposta é sim, tá? Não só da dor da artrose, mas da função do joelho de maneira geral. O ganho de mobilidade, ele vai dobrar muito mais o joelho, ele vai conseguir caminhar. Ele caminhava, por exemplo, 500 metros, ele passa a caminhar 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros sem dor. Né? O padrão de cartilagem melhora muito, só 9%. Se você perder 10% do peso, o padrão de cartilagem recupera muito. Então, se ele tem, por exemplo, 110 quilos e baixar para 100, ou de 100 quilos para 90, ele já melhora, a célula melhora, a dor melhora, ele deixa de ter aquele joelho mais rígido, mais duro, e ele funciona melhor. Isso na parte articular. Né? Mecanicamente, se você tira 1 quilo do paciente, você tira 4 quilos de passo dado, porque a todo quilo tem a reação da gravidade e tem o esforço que você faz. Então, isso melhora bastante. Uma outra coisa que acontece é que quando você perde peso, você diminui aquele estímulo inflamatório dentro da articulação. Então, todas as enzimas e metabólitos e substâncias que causam inflamação, elas vão diminuir. E se diminui, elas diminuem a dor e provocam um joelho mais natural, menos doloroso, o que te propicia uma capacidade de fazer atividade física mais fácil. Né? Quando se vai pensar em que tipo de atividade física o paciente com artrose deve fazer, você me perguntou isso também, né? Você deve pensar de acordo com o tipo de lesão. Então, pacientes que têm menos lesão, eles podem fazer um pouquinho de carga, podem fazer exercícios isométricos, eles têm que ter atividade aeróbica, e isso pode ser feito sem carga, por exemplo, na bicicleta, pode ser feito sem carga dentro da piscina. Dentro da piscina, pela questão de pressão hidrostática e divisão de peso, o paciente, a perna do paciente vai sentir 1/6 do peso dele, o joelho dele. Então, se ele tem, por exemplo, 100 quilos ou 120 quilos, ele vai perceber lá 20 quilos ou alguma coisa assim, né? Então, ele sente muito menos peso dentro da água,
ou na bicicleta ele só faz o exercício de flexão, trabalha bem a musculatura e não sofre sobrecargas. Então, exercício sem carga ou exercício de força isométrica são bastante recomendados nos pacientes com obesidade ou sobrepeso. Uma característica interessante também, que a gente estava conversando esses dias, inclusive, tem o Leandro, que é um outro ortopedista que opera comigo, a gente estava vendo e fazendo uma revisão de um artigo bastante interessante que realmente relacionava o uso de próteses, né, com pacientes obesos. Uma coisa que se percebeu é que a artrose ela avança de uma maneira muito mais rápida naqueles que são obesos do que naqueles que não são obesos. Então, a tendência de se colocar uma prótese, geralmente você vai colocar uma prótese no paciente obeso 10 anos antes. Então, se você tem uma média de colocação de prótese de 60 anos nos pacientes normais, nos obesos, quando eles atingem 50 anos, bota a prótese, né? As taxas de infecção sobem só um pouquinho, essa prótese vai durar menos, ela dura um pouquinho menos, né? E uma coisa bastante interessante é que o tempo de reabilitação para quem faz a cirurgia de prótese aumenta bastante para quem é obeso, né? Por questão de cicatrização e de readaptação muscular, etc. Me surgiu uma coisa aqui que eu acho que nós vamos ter que pesquisar. Me surgiu agora mesmo, não sei se você vai ter esse dado, mas é mais comum o paciente precisar de uma prótese antes ou depois de uma cirurgia bariátrica? Tá cortando bastante ainda. Você me perguntou se opera o paciente, se faz prótese no paciente antes da bariátrica ou depois da bariátrica? O que seria mais O mais comum? comum, o mais comum é depois da bariátrica, um longo tempo depois da bariátrica. Porque assim, o paciente tem a obesidade, ele é obeso, ou obeso mórbido, ou obeso com comorbidades, né, que são as indicações da bariátrica, e ele tem uma artrose que geralmente é moderada, ele pode ser até mais grave um pouquinho. Mas quando ele opera, essa diminuição de peso é tão grande, tão, eu vou dizer assim, estatisticamente significante, que a condição clínica do joelho dele ganha anos. Então ele vai conseguir voltar a fazer atividade física, a dor praticamente desaparece, ele consegue não ter toda aquela pressão, então toda aquela resposta inflamatória dentro do joelho dele vai diminuir. Então ele consegue ganhar função, ele começa a dobrar mais, ele começa a se exercitar mais e diminui a inflamação, diminui a dor. Então você posterga a necessidade de uma cirurgia bem lá para frente. Eu vou te Mas falar que ele já está gasto, né? Vai eventualmente acabar precisando mexer. sim, mas eu vou te fazer uma pergunta que eu assim não tenho muita, não acompanho o paciente com prótese. Eu queria saber como que é a vida de uma prótese, ou unilateral, bilateral, o que que é até melhor. Às vezes você coloca melhor um lado, vai capengar o outro. O que que vai ser? Você vai operar dependendo da necessidade, né? Você vai esgotar a tua medida de tratamento não cirúrgico, e Sim. quando não tem mais o que fazer de maneira não cirúrgica, você vai indicar a prótese para esse paciente. A função e a indicação da prótese, o objetivo de se colocar uma prótese é tirar a dor, principalmente tirar a dor. O paciente, ou ele zera ou ele fica muito próximo de ficar sem dor. Em comparação com o que ele tinha de dor antes, ele fica extremamente satisfeito. Uma coisa que é bastante comum é que o paciente opere um lado e como o outro dele já está... O que você achou aí? Não, a abelha que me picou. Live é assim, gente, é tudo ao vivo e é tudo não programado. Felipe, você está ao vivo, né? Você sabe. Eu Foi sei, ótima essa. É, ver espantando então, a abelha vai chorar de dor. Eu prefiro ver espantando a abelha. aí eu estava falando, então geralmente é muito comum o paciente operar um lado e aí ele perceber que o outro lado também está muito ruim, porque geralmente ele dá atenção ao lado que está pior. Você opera aquele lado e ele percebe que o outro lado dói muito. Aí ele vai começar a querer tratar aquele outro lado e é bastante comum você ter que operar o outro lado também. Você tira a dor dele, restabelece a função. Por exemplo, o paciente vai ficar feliz porque ele volta a passear, ele volta a ir para a praia, ele volta a fazer uma viagem, ele consegue ficar sentado num avião ou dentro de um carro e fazer uma viagem e não chegar aleijado no destino, né? Então, a vantagem da prótese é que você tira essa dor e tira esse sofrimento do paciente.
ele volta, recupera muito da função que não tinha mais. É uma coisa bastante interessante. E a mobilidade melhora muito? Como que é a mobilidade? A minha dúvida principal seria a mobilidade mesmo. Você, geralmente, quando você opera o paciente, ele vai ter uma diminuição de mobilidade. A prótese, ela permite uma mobilidade perto de zero de extensão e vai até mais ou menos 110 ou 120 de flexão. Então, o paciente que vai para a próstata, geralmente ele está indo até 90, 80, então ele vai ganhar um pouquinho, ele não vai ficar zerado porque o próprio material não permite ainda. Mas as melhores próteses ainda não permitem, mas a melhora funcional é incrível, principalmente no sentido de ganhar marcha autônoma. Ele consegue andar muito mais, a pessoa consegue. Tem gente que joga até tênis, mas consegue fazer academia, volta a nadar tranquilo, faz caminhada. Não é para jogar bola, né? Que não vai conseguir, mas a função melhora muito. Que legal. Eles falam que hoje em dia se comenta que até cerca de 70% das próteses de joelho feitas têm relação com artrose provocada por obesidade. Por obesidade, Por 70%? obesidade. 70% no joelho e 30% no quadril. Ah, e o quadril também sofre muito, né? O quadril sofre. A articulação de carga, né? São as articulações que sofrem a carga, tanto o quadril como o joelho, o tornozelo. Seu consultório, mais é o joelho. Eu atendo mais joelho no meu consultório, é a minha subespecialidade, né? Mas a queixa mais comum de um ortopedista é joelho ou quadril? Joelho, na obesidade, O joelho é mais comum. joelho é mais. O joelho é mais comum. Vamos abrir um espaço aqui para o pessoal perguntar. Pessoal, vocês têm algumas perguntas? Antônio Mota. Esse é o Motinha, rapaz. Como vai, Mota? Tudo bom? Graças a Deus. O Legal. Mota tinha um problema de quadril, foi operado, ficou bom. Que joia. Agradeço o comentário. A Jaque, minha fiel escudeira aí na liberação das cirurgias. Só complementando aqui, teve uma pergunta que perguntou quando que se trata conservador e quando que se trata com prótese, né? A gente tem na ortopedia alguns protocolos, né, internacionais que vão dando pontos na função. Por exemplo, o paciente ele consegue caminhar sozinho dentro de casa, ou ele vai no mercado sozinho, então ele vai ganhar um ponto. Se ele não faz nada mais disso, ele não consegue andar direito, ele vai ganhar um outro ponto. Então, a somatória dos pontos vai dar uma nota e essa nota vai decidir se opera ou se não opera. Né? São os protocolos de Lindholm e tem outros, né? Então, existem alguns protocolos que você vai decidir e geralmente é feito pela dor, pela função, pela mobilidade e pela marcha útil, que a gente chama. Né? Claro, alguns pacientes fazem algumas deformidades muito graves que têm que ser corrigidas também. Então, a Júlia perguntando, Ó, eu estou com problema na cartilagem de um trauma que sofri, fale um pouco. Muito bem, Júlia, pela sua foto aqui, você é uma pessoa nova, né? Lesões de cartilagem, existem vários tipos e em várias localizações, né? As lesões de cartilagem, elas podem ser tratadas, como eu falei, de maneira conservadora. Eventualmente pode ser necessário cirurgia, vai dependendo da localização dessa lesão de cartilagem, do tamanho da lesão, principalmente, e da resposta que você tem ao tratamento conservador. Semana passada eu operei 2 lesões de cartilagem, uma numa criança e uma no rapaz. Então, pode ser que seja necessário cirurgia, mas é necessário que seja feito um bom exame físico, exames de imagem adequados são muito importantes nesse caso, nesse teu caso. As lesões de cartilagem traumáticas, elas são comuns numa faixa etária mais prévia, né? E as lesões de cartilagem degenerativas, aquelas de desgaste, já são nos pacientes mais idosos. Parece uma coisa óbvia, né? Mas isso é uma coisa que existe, esse diferencial. O trauma está no jovem e a lesão degenerativa no idoso. quem não tem dificuldade de locomoção parece ser muito simples quando a gente fala em mobilidade, né? Basta ver que a gente está 4 meses trancado dentro de casa, a gente já está louco para sair de casa. Imagina não conseguir chegar até o banheiro por uma dor no joelho ou uma dor no quadril, uma dificuldade de carregar o peso, né?
A gente esquece quando a gente está em 100, cento e poucos quilos, 150, carregar um peso até o banheiro, até o segundo andar de uma casa, né? Isso tudo faz uma diferença muito grande. E aí a gente vai precisar dos nossos joelhos, dos nossos quadris, dos nossos tornozelos para carregar esse peso. Então, se a gente vai precisar deles, a gente tem que perder esse pezinho antes para evitar essa sobrecarga, né? Já numa prótese, Uhum. ainda bem que nós temos a tecnologia de ter uma prótese hoje para instalar, a gente poder, poder melhorar, mas isso eu vou esperar, né? Eu costumo falar para meus pacientes, o paciente fala, doutor, apareceu agora em mim, vem com 80 e poucos anos, fala, doutor, apareceu agora em mim diabetes. Graças a Deus, melhor do que há 40 anos atrás, né? Você ter convivido 40 anos com diabetes, quer dizer, então eu espero pôr uma prótese no meu joelho, apesar que você corre atrás de mim para operar o meu joelho aqui, né? Eu espero pôr uma prótese lá quando eu tiver meus 85, 89, né? Para andar mais até os 92, 93, e não agora, né? Então isso tudo vai fazer a diferença, né? Entendi. Temos uma pergunta interessante aqui, Felipe. Vamos lá. Boa noite. Como o cortisol pode influenciar no ganho ou na redução do peso, ou no emagrecimento? Cortisol ou corticoides, né? E pode influenciar nas recuperações pós-cirúrgicas, sobretudo em processo cirúrgico ortopédico? Não, o cortisol, né? O cortisol, o hormônio, ele é liberado todo dia no nosso organismo, num ciclo chamado de ciclo circadiano, né? Às 8 da manhã, às 4 horas da tarde. A maior liberação ocorre às 8 da manhã. Eu gosto de falar que ele é o hormônio do bom dia. Depois das 8 horas, tudo acorda, né? Todo mundo está mais ativo. E às 4 da tarde é a mesma coisa. E à noite, né? Quando os pacientes que trabalham à noite, eles têm essa mudança desse ciclo, eles passam a ter a inversão do ciclo circadiano. Ele é uma grande descoberta, é um hormônio que tem um poder anti-inflamatório muito grande, né? Então ele tem um poder analgésico muito grande, dependendo do corticoide, né? Os corticoides de alta potência, baixa potência, os corticoides eles têm uma infinidade de aplicações na medicina, né? Mas a culpa do corticoide aumentar o peso não é da maneira que se prega, né? Não é porque eu tomei 2 comprimidos de corticoide para um tratamento que eu fiz por 15 dias, por 7 dias. Normalmente a prescrição de corticoide ela é uma prescrição que deve ser bem feita, bem ponderada, né? Não, eu me preocupa muito aquele paciente que toma uma injeção famosa aí, que a gente a cada 6 meses ele toma de toda semana. Então, aí eu vou ter problemas. Mas se eu estou tomando um hormônio de fora, eu estou falando para o meu organismo aí, para de produzir, eu tenho aqui em excesso. Então, aí eu vou promover um desequilíbrio no meu ciclo do cortisol, nos meus hormônios que vão sair a partir da minha suprarrenal, a partir do cortisol. E isso vai fazer mal. Mas assim, tudo bem, tem paciente que toma a vida toda, aí ele é inchado, tudo bem, aí eu concordo nessa obesidade. Mas a obesidade, assim, só por causa do cortisol, só por causa de um mês de tratamento, 15 dias, uma semana, não acho que a gente vai fazer. Um comentário que eu sempre faço é o seguinte: se o corticoide foi bem prescrito, se você indicou ele de maneira correta, ele é benéfico, mesmo que você ganhe um pezinho temporariamente, porque esse peso, no momento que você para de tomar, e a tendência dele é se desfazer, né? Você vai eliminar isso depois. E se ele influencia na recuperação do pós-cirúrgico, eu acredito que não. Você pode, inclusive, utilizar ele como anti-inflamatório, mas é uma coisa que, de novo, é restrita, é por um tempo previsto, não é uma coisa direto. E aquela injeção, né, que você falou que deve se tomar com um intervalo de pelo menos 2 ou 3 ou 6 meses, isso é uma realidade. Que o que eu recebo disso aí no consultório, em vez de tomar um analgésico simples primeiro, ou eventualmente um anti-inflamatório com processo inflamatório, não. Já tomou 2, 3 injeções daquela para depois ver o que faz. Isso está muito disseminado. É muito ruim, né? Nós estamos vendo, assim, a gente passa por um momento, Alan, que acho que é bastante interessante, né? Da necessidade de ter uma prescrição médica. Não é à toa que nós temos, né? Eu vou entrar na minha parte aí, você falou no começo, aí o pessoal da faculdade, o pessoal teve aula esse período comigo, com você. Então, a gente passa pela necessidade de a gente tem necessidade de uma prescrição. A gente tem, não é questão só de prerrogativa,
tem que saber por quê, por quanto tempo eu vou usar, né? Eu vejo casos famosos, corticoides tem casos famosos, eu acho um absurdo. Uma vez um paciente que ele chegou com uma caixinha de prednisona de 20 miligramas, e ele falou assim, o senhor está tomando o que? Ele me mostrou a caixinha. Eu falei, tá, por quanto tempo? Ele falou assim, não, tomo isso desde os 20 anos de idade. Ele resolveu tomar a vida toda, né? A suprarrenal dele fez... Tá? A Bia perguntou agora há pouco a respeito do rompimento de um ligamento na ressonância. Será que eu vou precisar fazer cirurgia? Bia, a gente tem que ver certinho qual foi o ligamento que apareceu rompido, tá? E ver a correlação desse exame com o seu exame físico. Mas ligamentos no joelho têm uma alta probabilidade, alguns têm alta probabilidade de ser operados e outros têm uma alta probabilidade de não operar. Então vai depender do que tem na ressonância, tá certo? A Gerlian está perguntando a respeito de uma tendinite na mão e um pouquinho de enrijecimento nos dedos. Pode ser uma tendinite, sim, mas tem uma outra coisa que enrijece os dedos, principalmente na parte da manhã, que é alguns tipos de reumatismo. Então, a gente tem que examinar você, Gerlian, e pedir alguns exames de sangue para dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Agora você tem uma pergunta aqui grande para responder, não sei se vai dar tempo, né, Felipe? E essa aqui cabe uma live, cara. É uma live. Estresse, cortisol, processo inflamatório. O IME é meu paciente no consultório, se você quiser a gente pode sentar depois e bater um papinho. Mas tem relação sim, estresse, cortisol, processo inflamatório, e isso aí com ganho de peso, não. O estresse sim, o estresse leva a ganho de peso, mas a gente conversa depois. Não vai dar tempo de responder essa não. Luiz Felipe, boa noite, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por estar junto com a gente mais uma vez. Tá bem? Um abraço a todos, boa noite, até mais. Pelo convite, boa noite, tudo de bom. Boa noite a todos.